Lucas capítulo 7, verso 11. Esse é o texto que nós íamos pregar na semana passada. Lucas 7, 11. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Graças a Deus. Bem, eu quero falar ainda um pouquinho essa noite sobre a ênfase do verso 13. O Senhor se compadeceu dela, ou nós poderíamos também usar a expressão: o Senhor teve misericórdia dela. Ainda um pouquinho sobre misericórdia, né? Tema que nós falamos bastante durante a semana, desde domingo pela manhã. Bem, queridos, nós estamos aqui diante de um texto. Lucas, ele é chamado de historiador, não é? Lucas não andou com Jesus, Lucas não relata o que ele viu. Lucas, ele faz esse trabalho, o trabalho de um historiador. Lucas, ele levanta documentos, levanta provas materiais. Lucas visita pessoas e busca provas testemunhais. Provavelmente usa até o Evangelho de Marcos. Alguns dizem, talvez alguns rabiscos já do próprio Evangelho de Marcos, que já estaria de alguma forma disponível por ser o primeiro texto a ser escrito, não é? O primeiro evangelho a ser escrito. Lucas, então, ele é aquela pessoa que levanta dados, tanto materiais como testemunhais, e relata os seus dois tratados, esse evangelho e Atos dos Apóstolos, os dois, não é? Considerado inclusive uma sequência do outro. Lucas, como origem de formação, por ser médico, ele é muito detalhista em situações ligadas ao campo da saúde. Você vai ver que o relato de Lucas, ele costuma ter detalhes, talvez por ser historiador, mas também por ser médico. Ele então trabalha muitos aspectos ligados a detalhes de diagnósticos e até de construção do próprio milagre, em detalhes, por considerar certas realidades do campo mais da medicina, da época que, apesar de limitada, não é, havia especialistas nessa área. Bem, queridos, ao nós depararmos com Lucas também, vamos nos deparar aqui com uma cidade.
provavelmente um vilarejo. Há quem chame até de aldeia, Naim, um lugar, pelo próprio nome, muito pequeno, não é? E que uma cidade muito simples, provavelmente esse vilarejo, essa vila de pessoas pobres da Galileia, Jesus, então, poucas vezes há citações de Jesus passando por lá ou tratando com alguém daquele lugar. Bem, queridos, o grande assunto não é, nós poderíamos falar ainda da mulher, não é? Que era uma viúva, não é? E por ser viúva, certamente carente da misericórdia, tá? Por ser viúva e mãe de um filho único, ser mais carente de misericórdia ainda. A ênfase temática que eu quero dar é mais essa, né? Da misericórdia, não é? Mas, vejam, uma viúva e agora estava perdendo o seu único filho. Naquela época, a mulher dependia totalmente do pai, no caso, se fosse solteira, não é? Ou do marido, ou na falha do marido dependia do filho homem no caso. E ela, não é, estava vivendo esta situação, uma situação dramática, Uma das coisas que Lucas é muito detalhista é para falar de morte, o estado final do ser humano, principalmente a consequência, não é, da doença levando a um estado de morte. Ele fala de Naim, do filho de Naim, ele fala também da filha de Jairo, outro caso de ressurreição que ele cita também, e vai também falar muito sobre a ressurreição de Jesus. Bem, queridos, há todo um cuidado de Deus nas Escrituras de falar sobre a morte e, em algumas situações, trazer à luz a ressurreição exatamente como um dos maiores ensinos, tá, que a igreja deve aprender a absorver, que é a morte e a ressurreição de Jesus e o próprio direito que todos nós temos em Cristo de termos esta fé de esperança na ressurreição naquele grande dia. Bem, e Lucas trabalha isso com muita propriedade. Quando nós nos deparamos com o assunto morte na Bíblia, nós vamos nos deparar com enterro, velório, no caso, enterro. Então, aquela pessoa que era carente de misericórdia, viúva, que perdia o filho único, não é? Que agora também era morto, se agrava dentro de um contexto onde a morte ela gera essa possibilidade da sensibilidade humana. Às vezes nós estamos em alguns lugares fazendo velório, e eu faço com frequência velórios até de casos que não são da nossa igreja, e às vezes quando nós chegamos lá, alguns casos eu procuro até, como sou muito observador, alguns casos de pessoas extremamente alteradas, extremamente emotivas, algumas até desesperadas, não é? E eu procuro com a família entender um pouco daquela reação, não é? Do porquê tamanho desespero em umas pessoas ou outras, não é? Apesar de todo mundo estar ali sensibilizado, algumas pessoas se destacam, não é? Se destacam. E um dos casos que a gente muito observa é que as pessoas mais desesperadas no cemitério não é só em velórios de crente, são as pessoas que geralmente tiveram, não é? Ou têm uma vida em que não deram muito valor àquela pessoa que está indo embora. Então, a pessoa acaba manifestando, não é?
talvez um remorso, não é? E nesse remorso acaba manifestando toda esta violência de reação, chamando às vezes até atenção para si mesmo, muito mais do que próprio para aquele que está sendo velado, não é? Bem, o que eu quero dizer é que em alguns casos eu presenciei de que um dos filhos, que estava muito desesperado, ele era um traficante pesado, e que a sua mãe havia falecido, e ele se mostrava extremamente desesperado. Aquilo me chamou a atenção, não é? E eu fui consultando um ou outro da família e acabei tendo esta informação, não é? Situações, irmãos, de que a pessoa mais ruim, certamente alguém que já havia até encomendado a morte de alguém, que às vezes poderia ser ter frio para a própria realidade da morte, de repente numa situação dessa, ela se sensibiliza, ela bate um remorso nela, ela mostra umas reações, inclusive, de fragilidades, de medos impressionantes, não é? E o que eu quero dizer com isso é que nós estamos diante de uma situação em que a pessoa de coração mais duro é capaz de se sensibilizar, de ter a sua sensibilidade tocada, não é? Bem, queridos, então é esta situação que nós estamos vendo aqui. É lógico que eu quero levar você a entender do perigo do mundo de hoje, onde nós estamos muito frios, muito indiferentes, muito secos, não é? A realidade de vida dos outros. Como nós estamos olhando só para nós mesmos, egocêntricos demais, supervalorizando às vezes até as nossas dores, e não sendo aquilo que nós deveríamos ser como cristãos, como amigos, como familiares, inclusive por outras pessoas que às vezes estão precisando muito mais de cuidado, de atenção do que a gente, e a gente por vezes, no nosso egocentrismo, supervalorizamos o nosso problema e queremos atenção toda para nós, cuidado só para a gente, e não oferecemos nada para os outros. Bem, esse cuidado que nós temos que ter, e essa foi a ênfase, inclusive da ministração sobre mordomia que tivemos esses dias. Que Deus guarde o nosso coração diante de um mundo tão seco, tão cruel, tão frio, tão egocêntrico, que o nosso coração não se torne assim. Não se torne assim dentro da igreja, não se torne assim por uma alma que precisa ouvir do amor de Deus, não se torne assim dentro da nossa casa, dentro dos nossos familiares, dentro de pessoas que estão próximos de nós e que precisam, de certa forma, de um ombro nosso, de uma mão estendida e de um certo cuidado. Que Deus nos guarde nesse mundo de tanto egoísmo, de tanto egocentrismo, de que cada um cuida de si mesmo, não é? E como diria um amigo meu, né? Quando eu às vezes parava para ouvir alguém, ele batia nas minhas costas e dizia: Luiz, ema, cada um com o seu problema, não é? Do tipo, né? Vai tocar para a vida, né? Não se debruce nessa situação. Mas, queridos, que Deus nos resgate isso. E aqui nós estamos vendo essa realidade. Um Jesus sensível. Um Jesus capaz de ser tocado na sua sensibilidade. Um Jesus capaz, não é, de demonstrar compaixão, misericórdia, a ponto de se aproximar daquela mulher, não é? A Bíblia diz que Jesus, vendo-a, isso é lindo, que havia uma multidão, muita gente certamente chorando, muita gente certamente se compadecendo, mas a Bíblia diz que Jesus, vendo-a, que coisa linda, irmãos, quando no meio da multidão
Jesus enxerga alguém. Esse porque a gente olha a multidão hoje. É mais uma pessoa, é outra pessoa, é mais uma. Jesus não. É como se Jesus estivesse ali, não é? Separado, aquela mulher, viu somente ela, olhou a necessidade dela, teve compaixão dela, teve o seu olhar exclusivamente para ela, no meio de uma grande multidão, uma multidão que acompanhava Jesus e uma multidão que acompanhava o defunto. É impressionante esta capacidade de Jesus, e a Bíblia diz que ele se compadece dela no verso 13 e diz para ela: não chores. Que coisa linda! Esta coisa, irmãos, que nós em parte já ouvimos na palavra de hoje, que o texto de João fala muito sobre isso. É impossível, irmãos, alguém conhecer a Deus e ser frio, ser calculista, ser indiferente, ver alguém passando por um momento difícil, uma necessidade, e não se compadecer. É o que João está dizendo lá na sua carta. E chega até a criticar, dizendo que nós não podemos afirmar que amamos a Deus, porque se muitas das vezes não mostramos amor pelo irmão que vemos, como poderemos mostrar amor por Deus que não vemos? E essa realidade, irmãos, é que nós temos que retomar nos dias de hoje. Eu não queria passar esse assunto sem doutrinar a igreja com relação a isso, não é? O quanto Deus tem incomodado em relação a isso, ao nosso amor na igreja, o nosso amor com o visitante, o nosso amor com o irmão novo na igreja, não é? O nosso amor com os mais novos, o nosso amor com os distantes, o nosso amor dentro de casa, a nossa manifestação de amor dentro de casa. Se nós de verdade conhecemos a Deus, vamos entender que Deus é amor. E olha um texto que fala da motivação desse Deus, de ter compaixão por uma vida, entender o momento miserável que aquela mulher estava passando e o que ela ia enfrentar pela frente, provavelmente sem recursos, sem alguém que a amparasse, alguém totalmente solitária. E nós, por vezes, irmãos, precisamos mais amar dentro da nossa casa, a nossa manifestação de amor entre os casais. Nós precisamos pedir para que Deus dê graça a maridos a manifestar o seu amor pela esposa de uma maneira um pouco mais profunda, mas em Cristo, inclusive. Nós precisamos fazer o inverso também, que esposas se quebrantem, que possam ser mais dóceis, possam olhar o esposo como alguém que precisa de afago, de carinho. Nós precisamos olhar os nossos filhos, esta geração, irmãos, que está vivendo, talvez na história não se houve uma geração tão doente como a geração dos nossos jovens de hoje. São filhos doentes, e da pior doença, que é a doença de alma. Alguns às vezes até com pensamentos suicidas, como nós temos visto no contexto de hoje. Alguns que mostram inclusive rebelião e parece que revoltados, a gente não sabe com o quê, mas é o modelo de vida hoje que está gerando jovens assim, que você fala: não entendo. Meu irmão, entenda, está doente.
acorda. A nossa juventude está doente. Se nós tivemos uma verdadeira revolução em que os mais idosos, a tal chamada melhor idade, eu não gosto dessa expressão não, eu gosto de idoso mesmo, de velho mesmo, entendeu? Mas quem diga a melhor idade, eu não tenho problema de ofender ninguém com isso não, porque eu estou indo para lá, tá, irmão? Estou ali, tá? Estou ali, na volta do bico do corpo, né? Bem, queridos, então, meus amados, nós tivemos uma revolução nessa área. Os nossos idosos se despertaram, foram fazer academia, foram fazer, não é, hidroginástica, foram se ocupar com algum tipo de terapia, não é? Voltaram a trabalhar, aqueles que eram aposentados, se ocuparam em alguma coisa. Isso é ótimo, mas nós tivemos uma inversão. Há uma epidemia pública que não é falada de maneira clara no nosso país, mas há uma epidemia emocional no meio da juventude, e nós precisamos acordar em relação a isso. Isso é muito sério, é muito sério, e nós precisamos, amados, ter essa sensibilidade. Por isso, pais, se dediquem aos vossos filhos, cuidem dos vossos filhos, não é invista tempo, não é gastar, não, é investir tempo com os filhos, para brincar, para estar junto, para conversar, para trocar um pouco de informação, se sensibilizar com a situação, porque nós apanhamos muito, irmãos. Nós talvez eu digo da minha idade, não é? Os 50, os 40 para cima, nós apanhamos muito, mas parece que nós não tínhamos, tá, irmãos, essa poluição emocional tão deturpada que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E nós vencemos, não é? Vencemos perseguições, bullying, não é? Eu conheço meus amigos, alguns deles, inclusive, que foram abusados, inclusive, sexualmente, inclusive, emocionalmente, e venceram, inclusive, tudo isso, construíram famílias, são pais de família, são pessoas sérias, mas nós estamos vivendo uma geração hoje, irmãos, de baixo, parece que eu diria, de uma poluição emocional que está trazendo uma série de doenças, e que os nossos jovens estão absorvendo isso. E eu diria mais uma vez, para te deixar bem consciente, se você ainda não está, nossa juventude isso, e eu diria mais uma vez, para te deixar bem consciente, se você ainda não está, nossa juventude vive uma epidemia emocional muito grave, muito séria. Não são poucos os casos, não é, que nós temos visto. Bem, queridos, como eu disse para vocês, eu faço parte de um grupo de psicólogos chamado SOS Suicídio. Eu às vezes estou de plantão algumas madrugadas, geralmente de 2 da manhã até 5 da manhã. Se você passar lá no meu zap essa hora, você vai ver eu lá, tratando, conversando, não é? Tratando com algumas pessoas, o quanto as pessoas estão desesperadas. E quando você vai buscar o perfil, a maioria delas são jovens. São jovens. Eu ontem voltei a conversar um pouquinho sobre aquele rapaz que disse a vocês no domingo que ele é chefe de um grupo de surfistas no Guarujá. Ele é surfista e dá aula agora para os surfistas, está lançando surfistas novos aí, é cristão inclusive, e ele foi buscar livros lá comigo, material comigo, bater um papo para dar uma palestra no meio dessa juventude aí, e nós conversávamos um pouquinho. Me devolveu o livro ontem pela manhã, aquele do Hernandes Dias Lopes, Não Desista de Você. Não sei se alguns irmãos aqui têm esse livro, um livro muito bom sobre o assunto, não é? E nós conversávamos sobre isso. Eu fui buscar a fita, né, das gravações dos debates, que eu falei sobre isso na Rádio Projeto de Deus, mas não com essa ênfase tanto na juventude, não é? Não
na época talvez a noção clara disso, mas, meus amados, a seriedade de tudo isso, o quanto isso é muito sério, e nós só podemos ver alguém sofrendo, chegar até ela e dizer: não chores, se realmente o amor de Deus invadir o nosso coração. Porque senão nós seremos mais um nessa multidão dizendo: você não sabe o que é passar problema, você não sabe o que é luta. Se você vivesse o tempo que eu vivi, passasse fome do jeito que eu passei, nós passamos fome, irmãos. Eu, como já disse para vocês aqui, eu tinha uma única camiseta para ir para a escola, e o meu primário todinho foi com ela. O 4º ano, ela já tinha arrebento em vários lugares, e nem por isso eu deixei de estudar ou morri, estou aqui. Mas a gente não tinha esta limitação e esse bombardeio emocional que nós estamos tendo hoje. Isso é como se fosse um vírus que está na sociedade de hoje. E parece que os nossos jovens não têm anticorpos para vencer ele. E nós precisamos, em primeiro lugar, queridos, cuidar da nossa casa. Os casos no meio evangélico estão se multiplicando com esse tipo de problema, não é? Esses dias mesmo foi mais um pastor que se suicidou lá na América, novo ainda, menos de 40 anos, não é? Um ministério inclusive muito frutífero, uma igreja enorme, casado, né? Bem casado, filhos lindos, e tirou a sua vida, não é? E há um grupo de pastores até estudando o caso, porque é aquilo que eu estou falando para vocês. Às vezes tem tudo e não tem nada. Que Deus nos guarde, queridos. Mas o que eu chamo a atenção dos irmãos é para que todos nós tenhamos esse olhar de Jesus. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Eu vou falar o quanto essa mulher precisa da misericórdia de Deus. Essa mulher não apresenta ou não manifesta nada de fé. O texto, inclusive, não fala se ela identificou Jesus. Pelo texto, não. Essa mulher, ela não se aproxima do mestre. Essa mulher, ela simplesmente está indo para o fim que ela projetou como definitivo, que era a morte do seu filho. Tá? Se você é povo ainda dessa época e não está doutrinado o suficiente ainda, aqui não há manifestação de fé de ninguém nesse texto. Sabe o que é fé? É quando você diz para alguém: faça a tua parte, faça a tua parte, faça a tua parte. E muitas das vezes a pessoa não tem o que fazer, não sabe o que fazer, não pode fazer nada. Eu não estou falando do morto, eu estou falando da mulher. Ninguém procurou a mulher, a Jesus, ninguém pediu oração, não houve nenhum discípulo dizendo: mestre, olha aquela mulher, vamos tratar com ela, conversar com ela. Quero ser muito fiel ao texto. Jesus estava vindo com os seus discípulos, entrando na cidade, a mulher saindo da cidade. Jesus viu a cena, viu a mulher e teve compaixão dela. O texto é claro de que não há nenhuma ação daquela mulher e nem de ninguém do lado da mulher pedindo auxílio do mestre. Tá, queridos? Bem, eu não quero aqui desanimar você quanto à fé. Lógico que não. Nós nascemos de Deus para darmos um dos frutos, que é a fé. A Bíblia diz inclusive que sem ela é impossível agradar a Deus.
Porque é a forma de nós retribuirmos. Nós conhecemos um Deus poderoso e agora mostramos confiança nele, cremos nele, até quando tudo está ao contrário, a gente crê nele, e nisso está o fato de nós agradarmos a Deus. Porém, irmãos, aqui está um caso de quando nós pregamos nessa igreja, de que o morto espiritual, ele não pode dizer eu quero. O morto, ele não pode dizer eu quero, como eu costumo até brincar. Vai no velório, oferece cafezinho para todo mundo, oferece para o morto também, para ver se ele aceita. E a Bíblia diz que todos nós estamos mortos em delitos e pecados. Logo, nós todos carecemos da graça de Deus. E o Senhor Jesus aqui nesse texto, muito mais do que ressuscitar aquele filho e entregar à mãe, ele tem misericórdia de uma mãe morta, que não ora nesse texto, que não clama nesse texto, que não pede nesse texto, mas isso mesmo assim não roubou a sensibilidade e o amor de Jesus por ela. Aleluia! Sabe, às vezes tem pessoas perto de nós que não pede nada. Às vezes chora, e o choro contido, sofre com ela mesmo. E alguns ainda vão dizer, não ajudei, não pediu ajuda. Mas o amor de Deus, irmãos, vai além dessas aparências, vai além dessas possibilidades. Você não vê aqui Jesus cobrando fé daquela mulher. Jesus simplesmente manifesta a ela. Jesus, vendo, se compadeceu dela e disse, não chore. E não virou para ela, mulher, não chore. Mulher, tu crê que eu posso ressuscitar? Não fala isso. Jesus não fala isso. O texto não fala isso. Jesus simplesmente fala com a mulher, vê a mulher, fala com a mulher, não chores, e vai direto para o esquife. Para quem estava conduzindo e disse ao jovem, levanta-te. Aleluia, aleluia. Bem, Jesus vai lá de alguma forma restituir, não é? Aquilo que a gente chama de gatilho, o gatilho que acionou aquele choro e a tristeza daquela mulher e aquele momento de manifestação daquela mulher. E a Bíblia diz então que aquele esquife, agora ressurreto, aquele jovem sentou-se e passou a falar, e Jesus foi lá e restituiu a sua mãe. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante, irmãos, o verso 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Duas coisas essa palavra que quer dizer. Primeiro, grande profeta se levantou entre nós. A marca ao usar essa expressão, como se dizia, se levantou um grande profeta em Israel, era alguém que nascia com grande voz, com grande oratória, com grande habilidade em falar, porque o profeta fala em nome de Deus. O profeta trazia uma mensagem de Deus, uma mensagem oral da parte de Deus. E aqui, meus amados, nós não vemos isso. Jesus aqui nesse lugar não tem grandes discursos. Ele apenas diz para aquela mulher, e a palavra dele como profeta de Deus foi, não chores. Apenas essa palavra, não chores. Vejam, amados,
Eu não preciso ter grandes discursos para alcançar uma vida com o amor de Deus. Eu não preciso ter palavras bonitas, vocabulários enormes para falar em nome de Deus. Eu preciso amar. E foi o que Jesus fez. E a sua grande pregação foi: não chores, pare, levanta-te. Essa foi a grande mensagem desse profeta. E aqueles homens reconheceram que em poucas palavras é possível dizer muita coisa. Às vezes você pode dizer: eu não sei o que dizer para o meu filho, eu não sei o que dizer para minha filha, eu não sei o que dizer para minha esposa, me faltam palavras, eu sou fraco em palavras. Diga-as pouco, mas com amor. Isso é suficiente. Jesus aqui não é o profeta, se revelando dos grandes discursos. Ele aqui não mostra a habilidade de Isaías, não mostra a habilidade de Jeremias, os grandes profetas. Ele, aqui, nesse particular, ele é objetivo. Trata no coração, trata na restituição, trata movido realmente por compaixão. Aleluia, aleluia. Segundo lugar, coisa linda que aquele povo viu, uma das coisas mais lindas que aquele povo também estava acostumado no Antigo Testamento era o Shekinah de Deus. E essa expressão aqui, Deus visitou o seu povo, no Antigo Testamento, todas as visitações de Deus, aquilo que nós conhecemos na teologia como teofania, todas as vezes que Deus se manifestava, que Deus se fazia presente de forma espetacular. Aleluia! Aquele povo entendia. E aqui, da mesma maneira, a expressão é a mesma. Deus visitou o seu povo de maneira espetacular. Aleluia! É isso que nós precisamos, como crente, continuar acreditando, que no meio das impossibilidades, no meio dos choros, no meio das lágrimas, ainda há um Deus que se manifesta com poder no meio do seu povo, para que ele possa ser glorificado. Aleluia! Deus tem seus propósitos. Bem, a mensagem foi curta, mas ela foi longe. Oh, coisa linda é isso! Eu me emociono com isso, sabe, irmãos? Porque quando eu era menino, tudo que pedia a Deus era o dom da palavra. Era a minha oração. Foi sempre que eu pedi. E eu dizia assim: não quero milagre, eu quero palavra. Lógico, filho de uma casa de analfabetos, o que eu podia pedir? Palavra. Palavra. Não é? Bem, queridos, esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judaia e por toda a circunvizinhança. A mensagem foi curta, mas ela se espalhou. Assim é o amor de Deus, irmãos. A nossa ação às vezes pode ser muito pequena, mas quando ela vem de Deus, ela percorre, ela vai longe, ela atinge pessoas distantes. Aleluia! E todos reconheceram que havia um grande profeta e que Deus tinha visitado o seu povo. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus visita, não importa o quanto você falou, se foi muito, se foi pouco, se foi bonito, se foi feio, não é? Só não pode ser mentira, né? Só não pode ser heresia, mas sendo verdade, aleluia, quando Deus visita, queridos, quando Deus se manifesta, meus amados, isso é que faz
a diferença. Bem, queridos, eu já preguei muito nesse texto, mas hoje Deus tratou comigo tão diferente nele, não é? Eu entendi muito no texto, né? Um pouco de João Batista, né? Não importa que quem visita apareça, não é? E que quem fale pouco, não é? Ou seja, importa que Deus apareça e que o profeta fale pouco, não é? Da humildade, não é? Daqueles momentos que às vezes a gente se sente pequeno, não é? Até para trazer uma mensagem para uma pequena congregação que nem a nossa, mas o quanto Deus é poderoso para, numa palavra, não chores, produzir tamanho efeito. Tamanho efeito. Que Deus te dê graça. É óbvio que esse texto, irmãos, como eu disse no começo, todas as vezes que nós vemos morte e ressurreição na Bíblia, está apontando para o Jesus capaz de ressuscitar, que vai morrer, mas ressuscitar, que ressuscitará. Essa é a grande mensagem que nós vemos antes da sua ressurreição. Depois da sua ressurreição, a grande mensagem da igreja primitiva é: morreu e ressuscitou, morreu e ressuscitou, morreu e ressuscitou, não é? E aqui nós poderíamos falar, e eu sempre preguei, 3 mortes: física, moral e espiritual. A Bíblia, a teologia sempre nos deu muita base, desde o Éden, para falar de 3 grandes assuntos, quando o assunto é morte e ressurreição: a física, a moral e a espiritual. Mas hoje em dia nós temos que incluir a emocional. Quantas pessoas precisam ressuscitar para a esperança, porque as emoções levaram essa pessoa a perder o combustível da vida. O combustível da vida é a esperança. Quando falta esse combustível, a gente para, a gente volta para trás, a gente se nega a continuar andando. Na vida espiritual a mesma coisa. A grande esperança, a grande motivação de todos nós é a esperança, não é, irmãos? E a esperança da nossa ressurreição eterna, não é? De nós estarmos morando com Deus e com Cristo para todos sempre. Essa é a nossa maior motivação. E se não houver essa esperança, como diz Paulo em Romanos 5, não é? Tribulação, paciência, experiência, esperança. Nessa última não há confusão, porque quem vive a esperança, vive a espera do que está por vir, e a nossa esperança é Jesus vindo nas nuvens, aleluia, para nós vivos, e para os que estão mortos ressuscitar para estar para sempre com Ele, aleluia. Mas hoje em dia nossos jovens precisam se levantar muitas das vezes da morte emocional. Que Deus nos dê graça, sensibilidade, a ver alguém assim, interpretar a situação, e Deus nos dá palavras como essa: não chores, momento do consolo, né? Chegar no objeto a ser restituído, levanta-te, não é? E esperar, não é? Que a sua glória se manifeste entre nós. Que Deus te dê graça, que Deus te dê um coração como o dele, dê a nós todos um coração como o dele, um coração disposto a amar, não é? E disposto a doar, disposto a oferecer o ombro amigo. Não precisa de grandes discursos. Está aqui a prova no texto. Não estou condenando os grandes discursos. Nem precisa a pessoa gritar pedindo: me socorre, me ajuda, não é? Nem precisa dizer: eu creio, eu tenho fé, porque tudo que você vai encontrar nessa pessoa é inclusive isso: eu não creio, eu não tenho fé. A confiança dela foi embora.
Jesus não pediu nada disso. Jesus teve misericórdia e ajudou, aleluia, a pessoa sair dessa situação. Que Deus te dê essa graça dentro da tua casa, dentro dessa igreja, para aqueles que precisam, para aqueles que estão perto de você, não é? Para aqueles que aparecerem no teu caminho. Que Deus te dê essa graça, que você não precise dizer: se meu pastor estivesse aqui. Eu ouvi isso hoje pela manhã. Eu disse para a pessoa: se o senhor estivesse lá. E eu falei: eu não estava, mas Jesus estava, menina. Creia nisso, mulher, não é? E é isso que você precisa fazer, ter esta convicção. Nosso Deus é poderoso. Aleluia.